dia, meu man? querido? Bom demais, cara? Tudo ótimo, que bom falar Tudo contigo. ótimo. Cara, sensacional. Desculpa não estar olhando para a tela, é porque eu estou marcando meu cronômetro aqui para a gente não se perder. Mas, cara, obrigado, Diniz, por você ter aceitado fazer parte aí dessa brincadeira sadia nesse momento nosso de quarentena. No início eu fiquei meio resistente, aí acabou que eu resolvi fazer algumas. Essa já é a sétima. Eu vou encerrar no sábado agora, pelo menos para a gente guardar esse conteúdo. Mas eu queria, de fato, te agradecer, cara, por esse tempo. A gente está gravando, eu estou gravando aqui, e o objetivo é a gente gerar uns podcasts e deixar isso disponível para quem quiser ouvir. Eu brinco que conhecimento é de graça, principalmente quando são pessoas que são próximas da gente de alguma forma, né, cara? Acho que isso é o mais importante, assim. Ô, Diniz, eu queria... A galera vai entrando aí, cara, mas eu queria contar um pouquinho de como que eu te conheço e por que, de certa forma, você está aqui, né, cara? Ótimo. Galera, eu conheço o Diniz há long time ago. A gente estava brincando agora que a gente não se vê fisicamente, deve ter no mínimo uns 10 anos. Mas a gente trabalhou numa mesma empresa em meados do ano de 99 para 2000, junto com um cara que acabou de entrar agora, chamado Marcelo Teófilo. E eu estava entrando nessa empresa e, na verdade, o Diniz estava saindo dessa empresa, que era a AEC, na época, uma referência muito bacana de empresa mineira, com 2 sócios mineiros, enfim, um case muito legal, Mineirão. E logo depois ele foi por uma empresa que eu vou citar, porque eu também tenho, mas ele vai contar a história dele, que é a Microsoft. Eu fui Green Badge da Microsoft durante alguns anos, passei por lá com esse programa, que era um programa especial. E, enfim, a gente continuou uma relação, talvez, que a gente consiga entender no dia de hoje, que é a proximidade de quem somos e de quem a gente veio construindo aí ao longo do tempo. Essa união que muitas vezes é invisível através do gosto pelo esporte, do gosto pelo estilo de vida, talvez pelos princípios, pelos ideais e por aí vai. E o Diniz, quando eu estava com essa coisa na cabeça, cara, será que eu vou chamar alguém para poder fazer uma live e tal? E eu não criei roteiro, não criei nada, e fui pensando em algumas pessoas, e eu queria fazer um negócio híbrido. Primeiro, que eu não escrevesse a respeito, que fosse um papo, porque se eu escrever fica fácil, eu procuro, escrevo ali, fica fácil. E também misturar tecnologia, que é o que eu gosto, projetos, um pouco de novidades do mundo, de profissões que podem vir por aí. Mas aonde que o Diniz se encaixou? Nas pessoas que me inspiram. E isso é muito legal, assim. Eu acho que eu tenho uma frase que eu gosto de inspirar e ser inspirado. E para que eu consiga passar isso para frente, eu tenho que ter algumas pessoas que me inspiram. E eu sou um pouco crítico, e a gente não pode entender crítico como algo negativo. Eu sou crítico no sentido de que existem 2 tipos de motivações ou de pessoas que nos referenciam. A primeira, para mim, é as pessoas que estão próximas. As pessoas que estão próximas, para mim, talvez sejam as minhas maiores referências de quem eu posso me tornar, de quem é o meu ser, né? E essas pessoas, muitas vezes, elas podem estar dentro da nossa casa, ela pode ser o nosso vizinho, ela pode ser pessoas que passaram por nossas vidas. E quando a gente é jovem, a gente acha assim, poxa, aqui eu tenho melhores amigos, são aqueles que andam com a gente ali o tempo todo. Mas muitas vezes os melhores amigos, os conhecidos, não precisam de se falar o tempo todo, eles não precisam, mas você tem que ter uma proximidade que talvez a gente só explique se vier de fora, algum plano extra aí que vem aqui nos conte isso. Então, cara, você para mim é uma referência de quem é, de ser humano, de pessoa, de pessoas, de propósito. É uma coisa tão difícil quando a gente vai definir quem somos e qual é o nosso propósito. Então, eu prefiro encarar as pessoas que estão próximas de mim. Óbvio, os livros nos mostram várias referências. Se eu for citar aqui, tem vários que já passaram por esse plano. Jobs, Gates, que ainda está, Bezos, da Amazon. Mas você tem do ócio criativo italiano, aí você tem o Domenico De Masi, aí você tem Taleb, aí você tem Yuval Harari, aí você tem uma série de pessoas. Cara, ótimo, mas são pessoas que estão um pouquinho mais distante da gente, né? Então, velho, eu queria te agradecer por isso.
e porque a sua história, para mim, para te entregar, eu vou lembrar o porquê que eu te considero assim. A frase, quando você fez os seus 40 anos, eu te perguntei o porquê que você tinha saído da empresa que você estava, que você vai contar. E você falou, eu tenho um propósito aos 40 anos. E é talvez um dos meus, não significa que eu vou parar de trabalhar, não é nada disso, mas assim, qual é o propósito que a gente monta ao longo da vida e que a gente consegue equilibrar as coisas e não dar o tiro errado e de não tomar a direção errada? Enfim, são vários pensamentos a respeito. Meu irmão, muito obrigado. Você é um cara que eu chamo de irmão, pode ter certeza. Eu te escolhi para poder ser o irmão. Ô, bicho, primeiramente, sou eu que agradeço a oportunidade, parabéns pela iniciativa. Eu me sinto honrado de ser uma pessoa que pode colaborar em algum aspecto, né, para ser um modelo de alguma coisa ou ajudar a ver que existem caminhos, né, que a gente pode seguir e dentro de uma linha de similaridades, né? Cara, eu fiquei muito feliz com o seu convite e fico contente de poder fazer esse bate-papo e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, da minha história e, se possível, ajudar alguém a seguir os seus próprios caminhos, como hoje eu tenho seguido os meus. A gente não tinha combinado muitos assuntos, mas para começar esse bate-papo, eu acho que é importante, além da sua apresentação, eu fazer um breve apanhado aqui de quem é o Diniz, né? Muita gente que até está aqui na live eu conheço profissionalmente, outras eu conheço pessoalmente. Então, vamos tentar fazer um match aí dessas perfis e contar um pouquinho dessa história. Bom, eu sou brasileiro, natural de Belo Horizonte, tenho 42 anos, fiz carreira em empresas de tecnologia, como você comentou. As duas últimas empresas que eu trabalhei foram Microsoft, eu trabalhei 11 anos na Microsoft, e 7 anos na Apple. E agora a minha vida está um pouquinho diferente. Eu tive todo esse desenvolvimento de carreira na tecnologia, mas eu sempre fui um apaixonado por esportes. Os esportes sempre foram uma parte fundamental da minha vida. Eu acho que me formei como pessoa dentro de algum esporte. Então, a minha vida inteira eu vinha praticando esportes, né? Eu andei de skate, fiz jiu-jitsu, andei de mountain bike, até eu conhecer, fui praticando uma série de esportes, até eu conhecer a escalada e o montanhismo. E quando eu conheci essa atividade, me encantou. Foi, assim, uma paixão à primeira vista. E eu percebi que ali, aquela atividade me acompanharia por muitos e muitos anos, porque ela era sustentável em termos de idade, né, de você conseguir uma longevidade na realização da atividade. E eu vou contar um pouquinho mais dos motivos mais para frente, mas hoje eu me dedico 100% do tempo a ser montanhista, a realizar esse sonho, né, desse garoto que sempre gostou de esportes e que sabia de alguma forma, eu não tinha nada muito definido, mas eu sabia que os esportes fariam uma parte significativa da minha vida, sabe? E então hoje eu estou dedicado a conhecer as cadeias montanhosas do mundo, a escalar as montanhas que eu sempre sonhei e tive a oportunidade já de realizar um pouquinho desse sonho. Já conheci os Andes, os Himalaias, os Alpes, as Rochosas nos Estados Unidos, no Canadá, e quero conhecer muito mais ainda, né? Então, eu tenho esse tempo aí de desportista, mas como escalador já tenho 17 anos. E nesse período eu procurei praticar. A escalada ela é muito diversa, é um esporte que pode ter diversas formas de prática. E eu fui procurando conhecer cada uma delas para que eu pudesse cada vez mais entender, aprender sobre esse ambiente que tanto me fascinava, que é o ambiente outdoor, as montanhas, né? Então eu fui praticando todas as modalidades, que são desde boulder, que é a escalada em pequenos blocos de rocha, depois psicoblock, que você escala sobre a água, então se você cair, você cai dentro da água, é muito interessante, só lugar maravilhoso. Depois fui para a escalada esportiva, escalada de grandes paredes, escaladas de muitos dias em grandes paredes, depois gelo, até chegar onde eu estou hoje, que é a escalada de alta montanha. A alta montanha são montanhas acima de 4.000 metros, que você já tem uma diminuição do oxigênio,
e elas apresentam dificuldades misturadas, como gelo, rocha, perigos naturais, como avalanche, a própria falta de oxigênio é um perigo muito grande. Então, eu fui, de certa forma, experimentando essas diversas modalidades para chegar onde eu estou hoje, que é um estilo de vida 100% na montanha, né? Mas um pouquinho antes de falar da montanha e por que a montanha, vou falar um pouquinho dessa experiência profissional que eu tive e que me moldou, né, cara? Me formou a pessoa que está aqui hoje com você. Como eu falei, eu tenho um histórico de tecnologia, então me formei analista de sistemas e fui trabalhar com tecnologia desde muito cedo, em 97, quando eu tinha 17 para 18 anos, eu já estava ali nesse processo de tentar trabalhar com a tecnologia. Eu venho de uma família classe média baixa, do interior de Minas, como muita gente, né? Eu nasci na capital e foi através da oportunidade de estudar que eu vi que assim eu poderia transformar minha vida. Estudando, seguindo o exemplo do meu pai, que veio do interior, batalhou, estudou e deu uma vida um pouquinho melhor para a gente, para que eu já pudesse começar nesse patamar mais tranquilo e assim, eu sempre dei muito valor para isso, porque a gente anda sobre ombros de gigantes, né, cara? E esses gigantes, os primeiros, são a nossa família. É o berço que você chegou nesse mundo. E reconhecer os esforços que foram feitos para que você tenha um mínimo de conforto, um mínimo de tranquilidade, segurança e paz para poder se desenvolver, acho que é o primeiro passo para a gente se autoaperfeiçoar. Você começar a enxergar que nós temos uma certa obrigação de nos aperfeiçoar, entendeu? Por isso. Porque você vem sobre esforços de pessoas que muitas vezes dedicaram a vida inteira só para evoluir. Então, como é que eu vou jogar isso fora, né? Meu pai tem uma história, cara, que me marcou muito, assim, que uma vez, eu acho que eu estava na minha adolescência, assim, já naquela revolta, né? E uma vez meu pai pegou para ter uma conversa comigo séria e ele falou assim, você sabe por que você tem um sobrenome? Aí eu falei, para que meu nome não seja o mesmo, né? Eu não tenha homônimos, não tenha ninguém com o mesmo nome que eu. Ele falou assim, essa é uma forma prática de ver isso. Mas você tem um sobrenome para te lembrar que tem gerações e mais gerações de pessoas que vieram antes de você, que batalharam, que deram todo o seu esforço, que às vezes fizeram muitos sacrifícios, né? E que você carrega isso com você. Então você não pode jogar sua vida fora. Você não pode ser uma pessoa que vai desperdiçar as oportunidades que o mundo te deu ou deixar de correr atrás delas. Então, isso me marcou muito. Então, eu venho dessa formação. Eu comecei a trabalhar na Secretaria da Educação. Diniz, só te cortando um pouco, assim, a gente estava falando um pouquinho sobre isso, né? O tão quanto é importante a gente ser melhor do que as pessoas da nossa casa. Melhor no sentido de evolução de vida. Eles nos entregam o limite. E a gente não pode parar nesse limite. A gente tem que dar um passinho a mais. Para o próximo que vier, dar um passo a mais. E aí a gente vai conduzindo aí os Diniz, os Parreiras, os Dias, a gente vai conduzindo as famílias, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que nesse sentido a gente tem muita similaridade desde o começo, né, nas nossas interações profissionais. Você vê os valores das pessoas, né? Você vê como elas interagem com você e você vai criando é sinérgico, né? Essa sinergia, perfeito. E ter a mesma frequência, desenvolvendo experiências juntos, né? Então, eu acho que tem tudo a ver. Perfeito. E, cara, eu vou falar rapidamente sobre essa vida profissional, não vou ficar contando muito etapas, né, porque não é muito interessante, mas eu vou contar sobre uma perspectiva que eu acho que é muito produtiva. Que desde o começo eu trabalhei, eu entrei na Secretaria da Educação como um contínuo, seria um office boy interno. Eu carregava caixas, eu tinha 17 anos, queria ter o meu dinheiro, né?
E aquele trabalho, cara, na segunda semana que eu vivia ali num lugar fechado, num almoxarifado, sem janela, aquilo ali eu falei, poxa, trabalhar não pode ser isso, né, cara? Eu acho que eu tenho que encontrar alguma solução. E eu distribuía caixas de documentos com as documentações de processo da Secretaria da Educação em diversas salas pelo prédio da Secretaria inteiro. E tinha um lugar que me atraía muito, que era o CPD, que era onde ficavam lá aquelas pessoas dentro daquele aquário de vidro, no ar-condicionado, sentados na frente do computador o dia inteiro. Eu falei, é ali que eu quero. E aí quando eu era bem novo, fiz um curso de datilografia, cara. Na época não tinha computador, a gente aprendia a digitar nas máquinas mecânicas, né? Digitar na porrada, né? Digitar na né? E aí, cara, eu cheguei lá no CPD para distribuir alguns documentos e eu perguntei, o que precisa fazer para trabalhar aí? E aí o Zezé, um cara que eu trabalhei com ele anos, ele disse assim, você sabe digitar? Aqui a gente faz digitação. Aí eu falei, sei, eu sei bater a máquina, porque eu já fiz o curso de datilografia. Aí ele, pô, eu acho que então você já teria as condições para trabalhar aqui. Cara, nesse mesmo dia eu fui lá na superintendente, que era assim, a pessoa abaixo da secretária da Educação, sem ter noção nenhuma de ainda bem que você não tinha noção, né? Ainda bem, é tão bom bem. Não ter. Aí entreguei um documento lá e falei para ela, olha, meu nome é Carlos Eduardo, eu estou trabalhando aqui já faz 3 semanas e etc, eu trabalho no almoxarifado, mas eu tenho condições de trabalhar no CPD, porque eu fiz datilografia, eu tenho curso, né, de datilógrafo e sei mexer no computador. Aí, cara, poxa, eu não sabia, mas isso mudou a minha vida inteira, porque ela me deu essa oportunidade quando surgiu uma vaga lá. Ela me chamou para fazer um teste, eu consegui datilografar as coisas, né? E acabei ficando ali. E dali, cara, comecei a estudar computação e fui me aprofundando até definir o curso na faculdade que eu comecei fazendo outros cursos. Eu fiz 2 vestibulares, fiz 2 faculdades para perceber que aquilo não era nada do que eu queria. Eu gostava muito de línguas e fui fazer letras. Depois eu fui fazer física, não educação física, mas física mesmo. Física. E nada disso me atendia ali. E depois que eu descobri a computação, eu sabia que aquele era o meu caminho. Então, eu acabei me formando aí. Isso é fruto do professor Ivan Moura. Assim como eu. E ali, cara, nessa de computação, né, eu tive grandes oportunidades, assim, de trabalhar em 98 no provedor internet. Então, quando eu contava para as pessoas o que eu fazia, eu era o webmaster ali do provedor, né, gerenciava os servidores, os serviços. As pessoas entendiam muito pouco o que era aquilo, mas eu sabia que aquilo ia mudar o mundo. Porque essa rede de computadores, etc., tinha um negócio que era muito diferente, que ela te permitiria aprender sozinho. E, cara, aquilo ali fez assim comigo, porque eu sempre fui esse cara curioso. Criança, eu era aquela criança que desmontava a televisão, deixava todas as peças no chão, montava de novo. O meu autorama, quando criança, eu mexi no motor, reenrolei a bobina de indução, eu corria muito mais que os outros carrinhos. Então, essa coisa de aprender sozinho era o meu mundo. Eu sempre tive um pouco dessa coisa de autodidata, assim, de pegar um assunto e sozinho ir me aprofundando. E eu vi na tecnologia... muita curiosidade. Né, é igual eu falo, ó, às vezes, hoje em dia eu não tenho filho ainda, mas se você pega uma criança, galera, que está desmontando as coisas, não corta ela não, cara. Assim, não deixa, corta. Porque o ócio criativo nasce ali, né, Diniz? Assim, é ali Perfeito. Que ele vai saber se ele vai ser mecânico ou se ele vai ser médico, mas ele está desmontando alguma coisa. É carro ou pessoa, mas, enfim, ali está nascendo um ócio criativo dele, né? É perfeito. Você vê que a criança tem o impulso de aprender, né? De buscar e procurar aprender. E a criança, se você tem que deixar aprender errando, porque na tentativa e erro é que ela tem os primeiros passos de iniciação desse processo de aprendizado, né? Então, eu sempre fui esse tipo de criança e quando eu encontrei na internet essa grande rede de computadores, que eu falava com gente do mundo inteiro, que eu trocava informação, que eu conseguia trocar código que eu estava escrevendo, as pessoas criticavam esse código. Então, comecei a ver ali, falei, cara, esse é um jeito novo, né, de se trabalhar e o mundo vai mudar com isso. E ali eu fui me aprofundando.
Quando a gente chegou a trabalhar juntos, né? Foi em 99, né? Eu tinha acabado de terminar na UFMG um projeto de iniciação científica e fui para a IC para ser parte da consultoria. E ali também, cara, foi um momento divisor de águas, porque eu conheci pessoas que mudaram a minha vida, né? E nesse sentido, eu estou falando tudo isso antes de entrar em Microsoft e Apple, que eu também vou contar mais rápido, mas eu queria destacar uma coisa que para mim sempre foi muito importante. Todo lugar que eu fui trabalhar, eu busquei aprender com mentores, cara, de sempre ter alguém que você percebe que tem notória especialização, que conhece sobre determinado assunto, e eu sempre procurei aprender e buscar uma forma de me auto-aperfeiçoar olhando para esses modelos. E tem algumas pessoas que se destacam muito, né? No provedor internet, teve o meu chefe, meu primeiro chefe mesmo, assim, aquele cara que era bravo, que cobrava, mas que também ensinou muito, foi o Agnaldo Haru Yoshida. Ele me ensinou a aprender. Ele me ensinou a aprender sobre computação. E foi fundamental, porque basicamente ele me deu uma caixa de ferramentas para eu ir me aperfeiçoando e me construindo de uma maneira que pudesse me dar oportunidades profissionais, e realmente me dar a oportunidade de aprender sobre coisas da vida que são importantes. Então, o destaque do provedor internet fica para o Yoshida, que foi alguém, assim, muito, muito importante. Um japonês, um brasileiro, filho de japoneses, que veio com essa filosofia, e aí eu acho que tem uma ponte muito grande com essa coisa da arte marcial, porque eles têm essa filosofia no seu dia a dia, né? Você vê como o cara se comporta de maneira ética, é sério, a disciplina, muitas vezes segurar as pontas em momentos difíceis. Qualidade, disciplina e respeito é a base do japonês, né? Se você quiser coisa bem feita, japonês. Disciplina e fazer, japonês. Respeito nem se fala. É a pessoa que te chama a atenção pelo olhar. Ele não precisa de falar mais nada, né? Eu tenho um caso engraçado, Você trabalhou no ZAS, na época do ZAS? Antes do ZAS ser ZAS, os provedores de internet no Brasil, eles passaram a mesma coisa que as telecoms passaram. Eles começaram super distribuídos e pequenos, e os grandes conglomerados foram fazendo aquisição. O primeiro provedor que eu trabalhei era de Porto Alegre, chamava EasyWay. E aí o ZAS, que também era de Porto Alegre, comprou a EasyWay lá em Porto Alegre e já virou ZAS. E, por sua vez, o ZAS virou Terra. Então... Eu estagiei 6 meses no ZAS. Mas, enfim, é só porque quando você falou aí, eu falei, cara, Yoshida, velho, é da época do ZAS, eu acho, esse troço aí e tal. Porque quando vocês estavam saindo, um ano antes, acho que em 99, meu segundo ano de faculdade, que eu comecei em 98, 99, eu estagiei no ZAS. E logo depois, sei lá, 2 anos, eles viraram Terra. E aí veio, enfim, as questões maiores. Pô, do caramba saber disso, cara. Poxa, cara, o Yoshida tá até hoje no Terra. Ele é eu não sei o cargo dele, mas eu tenho certeza que ele é o núcleo da tecnologia, porque é um cara que entende tudo, e se ele não sabe, ele aprende, cara, é impressionante. Olha então, como é que o mundo dá volta, cara. É incrível isso. Mas eu tô falando porque eu participei também, como estágio, nem sabia quem era, mas assim, que do caramba saber isso. E ali, cara, esses são os ombros dos gigantes, né, que eu citei mais cedo. Então, a minha vida profissional, eu tive essa honra de ter muita gente que me orientou e me ajudou muito a me aperfeiçoar, né, para poder evoluir. Quando a gente foi para a IC, lá tinha 2 caras que, na verdade, tinha muita gente. Mas teve um cara que eu tive muito contato próximo, foi o Ricardo Vargas, que a gente tinha várias dessas coincidências no mundo, né? Eu fui aluno do Ricardo Vargas na faculdade, depois eu vou para a IC e ele vira meu chefe, e depois que eu fui para a Microsoft, saí da IC e fui trabalhar na Microsoft, a esposa do Ricardo trabalhava na Microsoft, a Zélia Vargas. E a gente formou ali um grupo de amigos de trabalho, então a gente tinha algum convívio pessoal.
E o Ricardo foi um cara assim ele é incrível, né? Porque quem conheceu o Ricardo sabe o que eu estou falando. Ele tem uma aura assim muito forte. É um cara que ele é exemplo para diversas coisas. Sim. Mas para mim ele foi um modelo para que eu entendesse que através da disciplina e do planejamento era possível atingir qualquer objetivo, até projetos super complexos. Eu lembro uma vez que a gente estava na IC, na consultoria, e a gente pegou um projeto da Telemar, monstruoso, gigante, era muito grande, que era justamente o projeto de consolidação da Telemar como empresa, Como como telecom telecom, né? mesmo, a primeira virada para isso, né? E a gente fez a gestão de projeto ali. E eu percebi nas reuniões com o Ricardo que quando eu chegava com os problemas para ele, que eram na minha cabeça enormes, ele tinha um jeito muito prático de abordar esse problema e eu fui aprendendo ali que essa disciplina, essa forma de ver as coisas te permite, cara, conquistar o mundo. Tanto que o Ricardo hoje, eu não sei se você sabe, mas ele mora em Portugal, ele Sim, morou falo com ele na direto. Dinamarca, e ele é um cara incrível, fez projeto para a ONU de reconstrução de países em catástrofes, sejam guerras ou tsunamis, terremotos. E esse cara foi um dos gigantes que abriu muitas oportunidades para mim. E eu lembro uma vez na IC que eu falei, Ricardo, eu vou sair. E ele falou, cara, não vai para essa empresa aí que você está querendo, não, porque você não vai ser feliz lá. E, cara, como uma pessoa precisa ser bacana para te falar isso, né? É Porque claro. ele entendia Sem um querer te pouco. bloquear, né? Sem querer te bloquear, assim, de Exato. alma aberta, né? De alma aberta. Eu confiei nele e depois eu fui para a Microsoft, que tinha tudo a ver comigo. E lá na Microsoft, cara, eu conheci duas pessoas que também eu não posso deixar de falar, que foi o Marcelo Boriero, foi o primeiro gerente da filial aqui, quando eu entrei. Ele era o gerente da filial, um paulista que tinha mudado para Minas, e é um cara assim que, poxa, ele foi um professor de vida, porque ele me ensinou a fazer gestão, ele me ensinou vendas, ele me ensinou a fazer gestão sobre finanças, principalmente as minhas pessoais, e eu não posso deixar de citar ele, porque se ele não tivesse me ensinado essas coisas, hoje eu não estaria realizando os meus sonhos. Então, é um cara também que Deus abençoe, esse mora no meu coração. E a Cláudia Ferres, cara. A Cláudia Ferres foi talvez a primeira funcionária da Microsoft aqui de Minas, e hoje ela é diretora, se não me engano, no Canadá, da Microsoft de lá. E a Cláudia, cara, eu tenho 3 palavras aqui para, acho que, descrevê-la. Honestidade, paixão e competência. É uma pessoa que impressiona pela capacidade intelectual, mas esses valores que ela põe em cada coisa, cada palavra que ela usa para se comunicar com o time, com você, é um negócio que inspira, né? E você fica tocado por aquilo. Toda a equipe da Cláudia sempre foi de gente super alto nível, assim. Então, com um chefe tão bom, você acaba Você que destaca, você você destaca, tem claro. que subir a barra, porque é uma vergonha, né? Você não conseguir performar ali e não estar aprendendo com uma pessoa tão bacana. Então, eu também mando meus agradecimentos pela Cláudia, porque esses 3 pilares que eu vou repetir de novo, acho que são importantes: honestidade, paixão e competência. Eles são pilares que mudam a sua vida. E depois, na Apple, eu entrei para ser parte de um time de um cara incrível, que é o Eduardo Santos, e ele me mostrou que, cara, o mundo é seu. Você pode chegar onde você quiser. Se você se planejar, se você se preparar, se você trabalhar, se você engolir o choro e firmar o ombro nas horas difíceis, porque, cara, não existe uma linha reta. Os caminhos são tortos, né? Então, E boa parte do percentual embaixo, né, cara? E boa parte do perfeito, percentual debaixo do limiar, perfeito. né? Assim, esses aspectos, né, essas pessoas, esses mentores, eu estou falando isso só porque eu acho que é muito relevante falar de mentor, porque na vida da gente a gente tem esses mentores. E hoje em dia, quando a gente olha para o mundo e
e percebe que na formação profissional apenas as escolas ou os livros, como você bem citou, não são suficientes para a construção de algumas competências, essas como valores pessoais, capacidade de interação de maneira saudável com grupos de pessoas, com parceiros, clientes, fornecedores. Isso você não aprende no livro, cara. Você só vai aprender com aquelas pessoas que já viveram, passaram por muita coisa e que tem muito a te transmitir. Então, eu queria falar da minha vida profissional, não de ficar falando de realizações, de coisas que eu fiz, mas desses mentores, porque é uma forma muito saudável de você olhar para o ambiente. E a coisa que eu sempre percebi foi o seguinte, cara, a tecnologia, ela é uma ferramenta, ela é um meio para você atingir algum objetivo. Ela não é o objetivo em si. Apesar de eu ter trabalhado em empresas produtoras de tecnologia, a coisa que você mais aprende é que você produz ferramentas para resolver algum problema. Então, se você não tem a capacidade de entender o problema do outro, e isso demanda muita competência como empatia, capacidade de enxergar as coisas de maneira mais ampla, né? Visão do todo. Olhar inverso. O olhar inverso. Você fica preso como um técnico da tecnologia que não sabe, às vezes, nem navegar direito no mundo que você criou, entendeu? Que você construiu, que você ajuda a melhorar. Então, para mim, a tecnologia ela sempre foi nunca o final do meu trabalho, mas sempre o meio. E o final sempre foi a solução de um problema de negócio. E isso fez com que algumas oportunidades vieram se abrindo na minha carreira. Por isso, por conseguir enxergar a tecnologia não só como um instrumento, mas como um meio para aprimorar os negócios ou pessoas. Então, eu também queria destacar isso, que eu acho que foi um ponto de aprendizado muito grande. Cara, e assim, você passou por, talvez, o desejo de todo estudante hoje passar por 3 bandeiras no mundo. Você só não passou por uma, que é Google, né? Então, assim, claro que tem outras aí, você tem grandes empresas hoje que muitas vezes a gente não conhece no mundo normal, sem estar no mundo corporativo. Mas no mundo normal, que a gente vê as marcas, né? Olha essa caixinha, de onde é, não sei o que lá e tal. Cara, é Google que você vai procurar, é iPhone, porque você nem chama de Apple, mas quem faz é iPhone. E obrigado por essa parte de você ter contado. Eu vou te dar mais ou menos o drive do tempo, tem 32 minutos aqui, só para você poder contar para a gente um pouquinho sobre essa questão do seu sabático, cara. Que eu acho então, que vamos falar gostaria disso. de aprender sobre isso, cara. Bom, então, eu, na minha vida profissional, passei por essas empresas e a última empresa que eu estive foi a Apple e também aprendi, assim, os saltos de aprendizado são tão grandes quanto os nomes dessas empresas. Eu precisei me reinventar na Apple, precisei reaprender quase tudo. O estilo de trabalho lá era muito diferente, a forma de enxergar o mundo era diferente e isso me moldou bastante. Lá na Apple, eu estava em São Paulo e como um bom mineiro, eu não sei se você já ouviu essa definição, mas dizem que sucesso para o mineiro é voltar para Belo Horizonte, né? Sucesso de carreira é voltar para BH. Então eu sempre tive isso, assim, um dia eu acho que eu vou voltar para Belo Horizonte, etc. E, cara, em 2015 eu comecei a escalar alta montanha. Eu fui para o Tibete sul-americano, que é a Bolívia. Um lugar espetacular, foi muito legal, escalei 2 montanhas lá, a mais alta, chamada Sajama, e uma outra chamada Parinacota, muito linda. E de 2015 para frente, eu comecei a me moldar para que eu pudesse ir mais para as montanhas e pudesse ir mais para as altas montanhas. E em 2016, final de 2016, eu fui escalar o Aconcagua, que é a montanha mais alta aqui das Américas, do Hemisfério Sul. É a montanha mais alta fora do Himalaia. E foi muito difícil para mim. Apesar de toda a preparação que eu tinha feito, de física, mental e técnica, cara, aconteceu algumas coisas que eu quase morri. E eu percebi que esse sonho, ao voltar do Aconcagua, esse sonho de ser montanhista, ele era uma coisa séria, que se eu não determinasse a minha vida para me moldar
ao que era necessário, que a montanha estava me exigindo, ou eu não ia ter sucesso, eu ia parar de fazer isso, ou eu não iria voltar para casa. Então, ali no final de dezembro de 2016, eu tomei uma decisão, que foi de sair para um sabático. Então, a minha ideia primeira era sair um ano, me preparar fisicamente, como uma vida de esportista, para poder ir para as montanhas. E tirei o ano de 2017 para fazer isso com uma perspectiva de sempre aberto a eventualmente voltar e etc. E fui fazendo algumas viagens e escaladas e fui percebendo que eu poderia ir esticando esse sabático, né, porque eu tinha feito um bom plano financeiro para suportá-lo. E quando isso eu percebi que poderia ser um modo de vida, né, eu poderia realizar esse sonho sem precisar voltar para o trabalho, eu tomei essa decisão de fazer essa virada definitiva, que é onde eu estou hoje. Então, eu tenho 3 anos que eu estou nesse processo sabático, fui muito feliz, fiz grandes viagens para conhecer as montanhas, né? E então, as montanhas, para mim, viraram esse grande ambiente profissional, talvez, mas não profissional porque eu nunca quis ter o peso de... eu sou um escalador independente, eu faço os meus planos, eu vou para a montanha com as minhas condições e não busco patrocínio, não busco peso adicional que pode me fazer ter insucesso, ou pode me tirar o foco de ir e voltar com segurança. Brincando aqui um pouquinho, é tipo assim, para no meio da montanha, tira uma foto e me manda, para poder registrar aqui que você está sendo patrocinado. Coisas desse tipo, né? Só uma brincadeira, tipo assim, que parece besteira, mas que é real, né, cara? E é real, porque o patrocinador ele quer o cume, né? A qualquer custo. Então, assim, e na montanha não é bem assim. Na montanha, muitas vezes, você tenta muitas vezes para conseguir chegar no cume. A gente tem uma brasileira que é super bacana, que é a Karina Oliani, é uma médica montanhista, bem famosa, tem um tanto de gente que conhece, que ela já escalou o Everest pelas 2 faces, sul e norte. E ela fez uma live contando o processo dela. Ninguém sabe, mas ela tentou 4 vezes antes de conseguir a primeira vez. E, cara, uma escalada no Everest custa de 60 a 80 mil dólares por pessoa. Então, ela foi 4 vezes e, digamos, usou esse dinheiro e não voltou com o cume. E isso, para o patrocinador, muitas vezes é muito difícil de explicar. Então, eu nunca quis ter esse peso. Então, no meu caso, eu sempre fui criando os planos por mim mesmo, né? Dentro das minhas condições e dentro da realidade que cada montanha demanda. E falar um pouco sobre o sabático, né? Então, essa história de eu ter tirado o sabático para me dedicar, para ir para a montanha, é porque eu sou um apaixonado pela montanha. E a montanha, ela continuou com um papel de aprimoramento do Carlos, que o trabalho sempre fez. Então, eu sempre me aprimorei em competências profissionais, de uma maneira que eu acreditava que era bem saudável. E quando eu saí para o sabático, eu não deixei essa lacuna na minha vida. Eu preenchi com a montanha. Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer é: um sabático pode não ser para todo mundo. Muita gente sonha com o sabático, mas o que eu costumo dizer é: tenha um plano, faça um plano para que você tenha condições de verificar a cada momento do seu sabático se esse plano está sendo realizado e que tipo de ajuste você precisa fazer. Porque tirar um sabático para ficar à toa, eu não recomendo. Eu sei que o cansaço do trabalho muitas vezes nos leva a pensar sobre esse tipo de possibilidade, de vou descansar um ano. Mas não, se você for tirar um sabático, que tenha algum objetivo, seja ele estudar, seja viajar, seja conhecer uma outra carreira, seja fazer uma outra formação. Você fazer um sabático sem um propósito, sem você ter um foco, ele pode ser uma perda de tempo, pode ser negativo, pode ser um desperdício de recurso. Então, a primeira coisa que eu digo é isso: tenha um plano. A segunda o sabático ele tem significados diferentes para pessoas diferentes. Então, como eu disse,
Tem gente que vai fazer para estudar, tem gente que vai fazer para descansar, tem gente que vai testar se um modo de vida diferente é viável. Mais ou menos o meu começou assim. Eu fui testando se ser montanhista era viável dentro dos meus planos. Mas o importante, né, cara, você já era montanhista. Eu tô falando assim, né, Diniz? Não dá para definir um sabático pelo cansaço. Ah, tô cansado, ano que vem eu paro. Cara, a vida é um projeto. Por mais que a gente não saiba, é um projeto. E projeto você tem que viabilizá-lo antes, até para você conseguir dar start ou não. Porque uma vez que você startou, principalmente vida profissional, para você voltar não é fácil. Assim, pegando o seu exemplo, como é que você bate na porta da Microsoft ou da Apple e fala, aqui, não deu certo não, deixa eu voltar? Né? Não tem isso. Então, é uma escolha com projeto para não frustrar, porque uma frustração dessa, cara, eu acho que, eu vou usar a palavra mata, mas mata o indivíduo. O indivíduo que é produtivo, se ele se sentir à toa e parado, o cara morre, né? A pessoa morre ali com isso. Perfeito. E foi a pergunta que eu mais ouvi, tá? No começo do meu sabático, a pergunta que eu mais ouvia era, cara, mas você não está com vontade de voltar a trabalhar? Você não sente falta daquela correria? Você não sente falta do ambiente profissional? E eu vou falar por que eu não senti. Porque a montanha, ela preencheu essa lacuna. Então, ela teve diversos aprendizados que eu gostaria de destacar aqui, que são, eu acho, muito interessantes, porque compartilhar um pouquinho disso pode mostrar uma perspectiva diferente para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, a primeira coisa é que, cara, na vida, eu sempre encarei as coisas como a perspectiva do estudante, que são negativas, do tipo, eu fiz isso bem, ou fiz isso mal, ou eu fui bem sucedido, ou eu tive fracasso. Isso foi bom ou foi ruim. Eu nunca penso sobre essa ótica. Eu sempre penso sobre a ótica de o que eu aprendi. Acabei de mudar de profissão, ou acabei de assumir um novo cargo, ou acabei de mudar de emprego. O que eu aprendi? Quais são os aprendizados que eu levo comigo? Porque dessa forma, velho, você não cai na armadilha de classificar como bom ou ruim, porque isso não leva a nada. Você pode até se deprimir, às vezes, com conclusões que você criou, assim, você cria uma narrativa de ruim e acaba ingressando nessa narrativa. Então, para fugir disso, a primeira dica que eu tenho, porque a montanha te obriga a ter esse tipo de perspectiva, é olhar para as coisas e nunca achar se você escalou bem ou escalou mal, se você é melhor ou pior que determinada pessoa, mas é assim, o que você está aprendendo? O que você aprendeu hoje? Se o projeto teu deu errado, se alguma coisa não teve sucesso, cara, essa é a fonte de aprendizado máxima que você vai ter na sua vida. Então, a montanha me ensinou isso. Todos os fracassos que eu tive foram os momentos que eu mais aprendi. No sucesso, você não aprende tanto, porque você fica mais feliz e acaba não refletindo tanto sobre aquilo. Mas no fracasso, você aprende. Então, a primeira coisa que a montanha me trouxe de satisfação foi esse processo de aprender sempre. O segundo é que ela te expõe a perigos e riscos e frustrações no momento zero, cara. No momento que você põe a mão na pedra, no momento que você deu o primeiro passo, você já está exposto aos seus medos, às suas inseguranças, às incertezas. E você vê que cada pessoa ela reage com uma maneira diferente. Tem gente que se irrita com os companheiros, fica rude, fica grosso. Tem gente que se fecha no medo e paralisa. Tem gente que grita, tem outro que chora. Então, cada um vai responder de uma determinada forma ali na montanha. E é muito importante você saber lidar com isso, porque fazendo um paralelo com o meio profissional, acontece a mesma coisa. Um projeto que não dá errado, que é difícil, que tem muito desafio, as pessoas vão reagir da mesma forma. Então, a montanha nunca deixou de me ensinar e coisas que eu aprendi no meio profissional eu também pude trazer para a montanha. E nesse momento, se você tem a sensibilidade de entender o que está acontecendo, cara, você ajuda as pessoas, forma grandes parcerias, cria conexões muito profundas. E eu sempre procurei fazer isso. Eu acho que tá aí uma prova, né? Tem 10 anos que a gente não se fala, mas, cara, eu sinto a mesma conexão contigo que eu sentia
há mais de 10 anos atrás. Perfeito, perfeito, perfeito. E tem a ver com isso, né? Porque a gente fez coisas juntos, a gente passou por desafios juntos e procurou responder de uma maneira saudável, que construiu ponte ao invés de criar muro. Então, a montanha, ela é uma fonte de aprendizado incrível para isso. E cara, outra coisa... assim, até pegando só um gancho antes de você entrar, eu acho que, olhando de fora, a montanha deve ser um dos elos de confiança incrível, né, cara? Porque tá você e, sei lá, 3 pessoas subindo uma pedra, alguém machuca, ou você tem que descer com aquela pessoa. Eu tô falando isso baseado em filme, porque eu nunca escalei nem a parede da minha casa, mas tô falando assim. Cara, você olha lá, você fala, bicho, eu tô entregando minha vida na mão dessa pessoa. Se essa pessoa aqui não fizer o caminho correto aqui e fazer as marcações, eu literalmente, no nosso português, eu vou pro saco, né? Se tipo assim, eu vou embora. E os dois, então, cara, não só você, mas os dois. Os dois. Olha só que incrível, cara. Na escalada, é como no mergulho. Você tem sempre 2 pessoas. É sempre em dupla. Você está sempre verificando a segurança vem em primeiro lugar. E esse processo de você observar não só a sua, mas também do outro, é um negócio que te ensina demais, porque você percebe que esse tipo de competência ele é muito relevante para a vida. De você perceber que você não está sozinho em nada, que nas suas iniciativas você depende de outras pessoas. Então, manter um elo saudável que nutra essa relação de maneira favorável e assim, promissora, eu acho que é um dos grandes aprendizados, né? A construção de competências também foi um ponto que, na montanha, para mim, ela foi esse ambiente de ajuste, coragem, porque tem muito momento, cara, que você é despido de todas as suas seguranças. Você está num ambiente que é tão maior que você, que exibe forças tão maiores do que você consegue controlar, que é impossível não sentir medo. Só que você, ao se colocar nessas situações, vai praticando formas saudáveis de fazer um pouco das pazes com o medo. Na verdade, o medo é um grande aliado, ele te protege, né? Então, se você está sentindo medo, é porque tem a possibilidade ou um risco ali iminente. Então, observe de maneira produtiva o que fazer com esse risco e assim você se protege. E medo é o irmão da coragem, né, cara? Ele é aquele irmão mais velho da coragem que fala com você: ô, amigão, você até pode ser corajoso, mas calma lá, eu tô aqui para te dizer que não é bem assim. Amanhã você tenta de novo, né? Ou seja, eu acho que é uma analogia interessante que eu tenho sobre medo e coragem, né? É uma analogia pessoal. Perfeito. Outra coisa que eu acho que é um grande aprendizado que foi me moldando lá nas montanhas foi esse estilo de vida nômade, né? Que você, para ir para as montanhas, você precisa planejar, colocar todos os seus equipamentos em 1 ou 2 mochilas no máximo, algo que você consiga pôr nas costas e visitar esses lugares. E acaba minimalismo você... nato, né? Minimalismo Perfeito. na veia, né? Lê o livro, minimalismo na veia. Pratica agora. É isso aí. E assim, tudo que você levar à toa, você não vai precisar, e tudo que você precisar, você vai arrepender de ter tirado. Então, toda viagem é um ajuste. Mas esse ponto de poder viajar, cara, eu tenho uma coisa que também acho que é muito legal, que me moldou muito. Você acaba conhecendo regiões, culturas, línguas, pessoas e montanhas tão remotos que eles não são acessíveis a um turista tradicional. Então, esse foi um outro ponto que o esporte também foi me moldando, sabe? Hoje eu vou para os lugares não com uma cabeça de turista. Hoje eu vou sempre com o objetivo de praticar uma atividade, de conhecer uma cultura, de absorver o conhecimento que ali, por mais simples que seja, você tem a aprender. Eu vou citar um caso desse. Eu fui para o Nepal fazer 28 dias de um trekking para ver os Himalaias, para ter esse primeiro contato lá com os Himalaias. Eu fiz o Annapurna Circuit Trekking.
e, cara, você tem contato com muita cultura diferente, e lá no Nepal tem basicamente duas culturas que prevalecem, que é a cultura do hinduísmo e a cultura do budismo. Então, os hindus e os budistas, praticamente todas as cidades que você, os lugares que você passar, você vai ver as características dessas duas culturas. E, cara, não poderiam ser mais diferentes uma da outra. O hindu é aquele caos, gente, cheiro, barulho, cor, atividade, é o caos o tempo todo. E o budismo não poderia ser a outra ponta, porque a calma, as cidades que são budistas, elas são brancas com a janela azul, todo mundo fala baixo, a pessoa nem olha direito no seu olho, está todo mundo fazendo sempre reverência. E eles convivem, cara, com essas diferenças brutais. Então, acho que é um grande aprendizado assim, para a gente que vive num país tão dividido por polaridades, sejam elas políticas, de pensamento, de condição social. E ir para um lugar desse, que na prática as pessoas acham que não tem nada a te ensinar, quando você observa com o olho de estudante, você vê que tem muita coisa a aprender. E uma vez eu ouvi no nosso guia que ele falou assim, cara, no Ocidente vocês são ricos materialmente, mas espiritualmente vocês não são nem crianças, vocês são bebês. Aqui a gente não tem nada material, mas espiritualmente a gente está lá na frente. E isso é forte, cara. Então, toda vez que eu vou para a montanha, são essas coisas que eu procuro absorver, porque é isso que vai manter a minha mente de tecnólogo, né? Aprendendo constantemente. Então, o maior aperfeiçoamento que eu acredito fazer é enxergar as coisas com a mente de estudante. Perfeito, cara. E assim, existem citações, né, cara, que dizem que se você compra uma Ferrari, e tô falando isso, homem gosta de ter uma Ferrari, ou uma mulher, por exemplo, não que mulher não gosta de Ferrari, mas sei lá, foi lá e comprou uma bolsa cara, né, que me perdoe as mulheres, mas eu lembro das bolsas caras. Ele vai esquecer disso com 18 meses. Não é que ele vai esquecer, a Ferrari vai estar lá ainda, mas ele de fato, aquele interesse ali, ele não vai contar para muita gente mais. Até a gente que foi jovem e a gente sabe disso porque a gente veio das mesmas condições, comprar um carro e lavar ele todo final de semana era... Depois chega uma hora que você fala, pô, que saco. Mas existem outros estudos que dizem, né, cara, que você lembra de uma experiência, aí é o meu comparativo entre coisa e experiência, você lembra dele por no mínimo 42 anos em todos os detalhes. Então, por isso que muitas vezes, quando você tem ali, isso é uma experiência validada por uma grande faculdade americana, nesse sentido de experiências e coisas, é que os casais que casam com 18 anos e tal, naquela época casavam muito jovem, de 16 e tudo, eles chegam na idade dos seus 60 anos contando com detalhes, talvez a primeira viagem. Isso acontece com a gente, né, cara? Então, eu acho que isso é a busca do ser, cara. É assim, o ser trocando o ter de lugar. Não que a gente não queira ter, eu quero ter tudo, do bom e do melhor. A gente está com fone da Apple, celular. A gente só está falando aqui porque a gente tem um celular de boa qualidade. Mas, cara, que isso vire o meio, que essa tecnologia seja o nosso meio. Mas para poder estar na montanha, cara, para poder... Cara, vai lá olhar outras coisas, vai olhar a criança... Para poder ser melhor, né? Exato, cara, assim, sabe? Cara, você me lembrou um negócio agora que eu queria citar que acho que tem tudo a ver. Tem mas se eu as viro pelo avesso, são um fardo para carregar. Cara, é perfeito, porque as coisas elas têm esse brilho mesmo, mas depois você percebe que elas são um fardo, né? Então, poxa, é muito interessante. Eu adoro, eu nunca parei de tentar me moldar intelectualmente, porque eu acho que se a gente nasceu no mundo nessa época tão linda, tão aberta para que você seja talvez o que você quiser, seria um desperdício, né? A gente não se aprimorar. Tem duas ferramentas que eu queria compartilhar que eu acho que são muito interessantes, que me ajudaram muito. A primeira é o estoicismo. É uma linha filosófica que foi criada em Roma, antiga, e hoje me ajuda de diversas formas, porque como linha filosófica, ela propõe exercícios para que você pense
e reflita sobre si mesmo. E o estoicismo, ele tem alguns pilares que são muito importantes, e esses pilares são baseados em virtude. Lembra que virtudes são coisas que você faz todos os dias. É essa disciplina de você realizar pequenas coisas todos os dias. E tem 4 pilares do estoicismo que sempre direcionaram para mim a forma com que eu enxergo o mundo. O primeiro é sabedoria. E sabedoria é uma palavra difícil, porque ela exige que você tenha a capacidade de pensar considerando a sua experiência, o seu conhecimento, o seu entendimento, o seu bom senso e ainda ter um insight. Então, sabedoria é um negócio difícil, demora muito tempo para você desenvolver essa virtude. Mas assim, a graça do negócio é nunca parar, né? Claro. A segunda pilar que eu acho que é muito importante é a justiça, velho. É você ser capaz de ter a capacidade de ser imparcial, de ser ético, de ter retidão nas coisas que você faz. Então, em tudo que você se propõe a fazer, aplica esse princípio da justiça, porque você vai ser bem-sucedido e as pessoas vão notar. O terceiro deles, e me ajuda muito na montanha, esse é o que eu mais preciso, é fortitude. O que é fortitude? É coragem sobre dor ou adversidade. Então, assim, isso também é um negócio difícil de desenvolver. E a forma de se desenvolver que eu achei foi me expondo a situações desconfortáveis de maneira controlada, até que você chega um momento que está preparado para lidar com um grande desconforto. Então, fortitude é um ponto relevante para fechar temperança, cara, que é moderação e equilíbrio. Então, essas virtudes estoicas, elas são um modelo que, para mim, direcionam as ações que eu estou fazendo no mundo, sabe? Seja escalar, seja trabalhar, seja conversar aqui com meu amigo, seja ir à farmácia, comprar um remédio. E nessa linha filosófica, poxa, eu acho que tem muito a contribuir. E o estoicismo, ele tem alguns exercícios. Ele é muito legal porque ele não é uma filosofia rebuscada, que você vai precisar ler livros e ficar se aprofundando, tentar entender axiomas e etc. Não, ele é uma filosofia prática, de exercícios práticos que você faz todo dia. Eu queria falar alguns que eu faço, que são muito interessantes, mas é o seguinte, bateu 21 horas. A gente começou a live o quê? 21 Falta 30 segundos. 30 segundos. Vamos abrir outra? Para a gente continuar? Vamos. Porque o Instagram ele vai... Isso aqui agora... Esse cara de tecnologia doido, tá 3 computadores aqui dentro, né? Aí um grava, o outro faz não sei o que e tal. Que ótimo. Mas beleza. Qualidade total. A gente entende um pouquinho, consegue usar, né, cara? Então facilita a vida. Direção, mas vamos lá. Você estava falando sobre a questão, né? Então, eu estava falando de alguns exercícios, né, que eu faço e que eu acho que eles seriam de muita utilidade para qualquer situação. Não precisa ser na montanha, pode ser uma reflexão que você faz sobre a tua vida profissional, sobre a tua vida pessoal. Então, essa linha filosófica do estoicismo tem me ajudado muito. E eu vou falar de alguns exercícios que eu falo, que eu faço, e que eu acho que seriam interessantes compartilhar. Bom, o estoicismo ele te propõe pensar sobre alguns temas, e esse processo de parar um tempo e pensar de maneira focada e aprofundada é que eles chamam de exercício. E eles propõem alguns temas para te guiar nesse processo. Então, a primeira coisa é a dicotomia do controle. O que é isso? No estoicismo, eles basicamente, de uma maneira simplista, dividem o mundo em dois grandes grupos. Coisas que você controla e coisas que você não controla. A situação que o mundo vai jogar para você pode sair de carro, sofrer um acidente de carro, você pode ser mandado embora do seu trabalho, você pode acontecer qualquer tipo de infortúnio na sua vida.
o que o estoicismo diz é que você tem sempre o controle, não dessas coisas, mas da forma com que você vai enxergar as coisas. Então, você tem sempre o controle da sua reação frente às coisas. Então, você não controla o universo ao teu redor, vai ter N coisa, a sua esposa, você não controla a sua esposa, você não controla o seu pai, sua mãe, seus filhos, ninguém. Você não controla as ações dessas pessoas, mas você sempre vai poder controlar a sua reação ao que o mundo te trouxer. E nisso é uma sabedoria profunda, porque você percebe que você consegue aplicar aqueles conceitos que eu falei antes, de moderação, de fortitude, de justiça, para que você possa enxergar o mundo não só pelo seu umbigo, não só sob a sua lente, mas sob a lente do outro. E esses exercícios de colocar as coisas nesses dois Esses dois cestos, né? paralelos aí, Isso eu controlo, isso eu não isso eu não controlo. controlo. O que o estoicismo diz não adianta você perder muito tempo se preocupando com as coisas que você não controla. Preocupe-se com a reação que você terá a elas e preocupe-se com o que está dentro do seu controle. É aquilo, né, cara? Não tente mudar o outro, mude você. É a mesma coisa quando a gente Vamos dizer que sobre... você vai entrar num campeonato de jiu-jitsu. O seu adversário, ele é mais experiente e tem teoricamente uma chance muito maior de te vencer. Essas coisas você não controla. Perfeito. O que você controla? Você controla o seu treino, você controla a sua capacidade de desenvolver um plano para poder ter sucesso, você controla a sua reação de ter perdido, você controla o seu processo, a sua reação emocional de ter perdido, você controla o processo de aprender. Quer dizer, o que isso me ensinou? O que é, né, essa situação me ensinou? Então, esse exercício da dicotomia do controle é incrível, porque além de te trazer tranquilidade, uma forma de ver a vida sob uma ótica que você controla, né? Então, foca nas coisas que você tem controle. E principalmente na montanha, né, cara? Eu tentando imaginar aqui esse controle, exemplo, cara, não tem como você controlar a natureza. Você é um grãozinho no meio de um universo gigantesco, né? Para começar, um elefante, que é um animal, talvez o maior mamífero terrestre, é maior do que você em algumas vezes. E, tipo assim, ele já é muito pequeno. Minha comparação aqui é muito simplista, mas você poder falar assim, cara, se você não controlar, pelo menos você está lá no meio de um paredão, ou sobe ou desce, você está no meio. Aí, de repente, começa chuva, começa vento, começa frio, sei lá, sua mochila cai e vai embora. Ou seja, todo o cenário ruim possível. Se você não tiver esse momento para falar, cara, isso eu não controlo. Agora, o meu medo, de certa forma, que vai me fazer continuar a descer, isso é um momento que eu tenho de fazer de controle. A discussão em casa. Pô, sua esposa tá pé da vida com você e tal. Sai da zona de conflito, né? Ou seja, talvez é uma forma que a gente tem de fazer essa prática e não de entrar em conflito. Legal, cara, isso. Um outro exercício que é muito legal é uma escrita diária. Eles chamam de journaling. É você fazer diariamente uma descrição, escrevendo, né, esse exercício de escrever, o que aconteceu. Porque é uma forma de você fazer reflexão sobre as coisas e aprender. Porque você pode voltar ali nos seus escritos e ver como é que você era, como é que o Parreiras era o ano passado. Perfeito. Então, também eu acho que é super interessante. Eu sou casado com uma esposa jornalista e ela sempre fez isso, né? E eu passei a fazer também e eu vejo como isso é saudável. Cara, eu vou te falar, olha só como é que é engraçado. Eu escrevo, depois devo fazer uma live só disso, que as pessoas me perguntam sobre o meu modo de ver vida, enfim, de me organizar. Por eu ter vindo de projeto, essas coisas também. Mas eu faço isso todos os anos, eu escrevo um artigo de mim mesmo. Eu escrevo todo ano meu aniversário, eu escrevo quem eu era ali. Se entrar lá no fernandopaeiro.com, deve ter, claro que eu comecei a fazer isso, eu tinha 30 anos, então eu estou no 7º para 8º, mas eu escrevo todas as vezes. Pô, isso daqui e é engraçado, cara, porque eu comecei a fazer isso também por causa de estudos de setênios, e aí é uma das coisas que eles falam isso, assim, escreva, mas escreva principalmente fazendo uma reflexão
no seu aniversário de setembro. Então, você escreve 6 anos e depois, no seu aniversário que de legal. setembro, você lê os 6 anos, faz uma autorreflexão entre você e saiba qual a direção que você está tomando, entre razão e emoção, que são os 2 pilares do controle do setembro na vida. Legal isso, né, cara? Como que as coisas Muito assim, elas se legal. unem. Poxa, você vê que sabedoria, não importa o nome, né? Ela permeia diversas linhas filosóficas, religiosas. É sabedoria. É a forma que a gente tem de transmitir isso um para o outro. É Perfeito. muito bacana. Uma outra coisa que eu acho que é muito bacana, que o estoicismo propõe como exercício, é você se lembrar que tudo é efêmero. Quer dizer, cara, tudo acaba. A sua riqueza pode acabar, a sua saúde pode acabar, a sua beleza pode acabar, a sua posição social. Então, saber reagir e saber lidar com essas coisas é um exercício muito importante, porque na vida, velho, olha, é muito raro alguém que tem um Não tem. caminho só de subir, só ascendente. Eu não O que me acredito parece nisso, cara. que a Eu não vida ela é acredito um nisso. pouco o que eu vejo lá na É, montanha. É você subir e descer, subir e descer. E eu passei a enxergar isso com a ótica de desenvolver bastante uma competência e ser reconhecido por ela. Você está no papel de professor. Ali você vai precisar ser capaz de compartilhar. Mas tem N coisas na vida que você ainda é estudante. Então, veja o momento da sua vida se você está como professor ou estudante. perfeito. Todas as vezes, isso é mais produtivo do que eu estou bem sucedido ou eu estou fracassado. Quer dizer, é melhor você olhar sob a ótica de aqui eu já aprendi bastante e sou capaz de disseminar meu conhecimento, e aqui eu ainda preciso aprender. Então eu preciso voltar a me moldar, né? Voltar Perfeito. a me construir. Então, esse Perfeito. também é um exercício que eu acho que é A Whitney, tem uma escritora chamada Whitney Johnson. Ela fala muito disso, da curva S do ser humano no sentido de aprendizado para tudo na vida. Então, ela desenha um S mesmo. Geralmente você, vou dar um linguajar mais fácil de entender, mas você é estagiário que não sabe muita coisa, depois você é um cara ali que você já tem um engajamento, porque você já tem o conhecimento, e depois ela trata essa curva com uma linha do Master, que é a linha que quando nós temos uma vida linear, a gente entende que a gente bateu no máximo. Tipo assim, exemplo, o cara chegou e falou: ah, cara, eu sou médico, eu sou o melhor médico do mundo. E geralmente essas vidas, pelo menos meus pais, eles têm uma vida linear. É aquela coisa, formei na profissão, eu não posso ter uma outra coisa. E o que ela quebra é isso. Ela fala: quando você chegou em cima, você tem 2 papéis. Primeiro, ensinar, que é o que você falou, fazer o backlearning, né? Você volta isso com conhecimento. Mas ela também fala sobre a teoria, cara, de um negócio muito legal, que é a vida numa roda gigante. Que ela fala que de fato você vai descer. A vida é um pêndulo. Então, hora você está em cima, hora você dá aquela volta, que é o exemplo da montanha que você deu. E nós enxergarmos assim, que eu acho que olhar para o outro, eu acho que isso é um negócio extremamente difícil de você se colocar, porque todos nós, seres humanos, somos arrogantes de nascença, e é um exercício interno que nós temos que fazer. Assim, eu particularmente penso, cara, a minha vida é uma roda gigante. Amanhã eu posso estar fudido. E isso não é financeiramente, porque a gente só olha por esse lado. A gente só olha pelo lado do emprego. Não é, cara. Amanhã você pode estar doente, amanhã você pode estar com alguma coisa, enfim. A vida, de fato, velho, ou ela é uma escalada ou ela é uma roda gigante. Mas as analogias, elas se encontram. muito, muito bem colocado, Fernando, concordo plenamente. E é o que a gente falou, né? A sabedoria ela permeia diversas linhas de pensamento filosófico, muito, muito bom. E, cara, essa coisa da montanha, ela também, de você estar no alto e no outro momento você pode, né, estar no baixo. Tem um outro exercício que também ele está junto com esse que o estoicismo ele propõe, eles chamam de memento mori, que é você se lembrar de que você é mortal. Você se lembrar de que, cara, amanhã pode ser que você não está aqui. E agora que a gente vive uma pandemia de um negócio que, poxa, transmite
muito fácil e pode realmente mudar o curso da sua vida, é que essa sabedoria ela vem à mão, né? E ela é principalmente uma forma para te dizer o seguinte: desperdiça, não desperdiça, você não sabe o tempo que você tem aqui na Terra, cara. Você não sabe quanto tempo você ainda tem. Você vai desperdiçar? Vai ficar à toa? Vai ser burro? Vai gastar com coisa inútil? Ao passo que você, pode evoluir, você pode usar esse tempo para ser uma pessoa melhor e com esses exercícios de você, por exemplo, pegar 6 anos de escrita e olhar no 7º ano, cara, você Exato. vê uma evolução. E isso te dá mais energia para fazer isso de novo, e de novo, e de novo. Então, eu queria lembrar, né, para essas pessoas, para essas pessoas que acham que a vida é linear e que se sentem fracassados quando estão embaixo, que a coisa que eu mais falo é, cara, você consegue fazer isso de subir lá no topo de novo. Sabe por quê? Porque você já fez isso antes. Perfeito, Então, cara. é só lembrar a pessoa de que, cara, não, você é muito mais forte que isso e você vai estar no topo de novo. Você vai estar numa condição melhor de novo. Então, o Memento Mori, ele é isso, né? Ele fala de não Muito perca legal, tempo, cara. Não desperdice seu tempo. Legal. E assim, só fazendo um comentário disso, eu acredito que você tenha outros, mas estou tentando traduzir para a minha vida, né? Tipo assim, eu detesto detesto de detestar mesmo, algumas palavras como se, então, talvez, isso me causa uma certa raiva, para te falar a verdade, assim. Eu prefiro que as pessoas tentem, que eu tente, por exemplo. Mas eu uso isso muito porque não é que eu me coloque numa situação inferior, porque muita gente vai tratar isso, que eu vou falar, como inferioridade. Não é. Eu acho que um dos exercícios mais humildes que nós temos para fazer por nós, e humildade não é você se humilhar para outra pessoa. Estou falando exercício de humildade para mim. É assim, é simples. Todo dia que eu vou acordar, cara, todo dia é mentira, mas a maioria dos dias que eu vou acordar e que eu tenho dificuldade de acordar, eu penso assim, e se eu estivesse doente? É a única vez que eu penso no IC, velho. É a única vez. Assim, eu conversei com um amigo na sexta-feira, que é o Breno, e, enfim, é um cara que, de um acidente, teve 5 infartos em 2012, fez implante de coração mecânico, passou com desfibrilador um tempo e em 2019 infartou mais 2 vezes e fez transplante de coração. É um cara que me ensina que, tipo assim, para ele não tem si, velho, porque o tempo dele já foi contado várias vezes. Então, é uma analogia, porque eu tento fazer analogia de vida mesmo para mim, que é isso, assim, é foda acordar todo dia de manhã, é ruim demais, gente, não é gostoso não, é foda, a cama é quente, é bom pra cacete, mas assim, cara, mas e se eu tivesse doente? E se eu tivesse que tá parado aqui sem poder movimentar, né, cara? Eu acho que vale a pena a gente usar esse conceito que você falou, estou tentando traduzir aqui para o meu dia a dia. Não, é super no ponto, né? Você foi direto no ponto. E lembrar dessa mortalidade nos traz esse senso de urgência, né? Os casos que eu citei lá do Aconcagua, que eu quase morri e que fez eu mudar minha vida inteira, foi um pouco isso, foi ver essa urgência de que para fazer o que eu queria, eu teria que abrir mão de algumas coisas, teria que seguir num caminho diferente. E então muita gente, ao fazer esse exercício, começa a perceber que na vida profissional, pessoal, o que quer que seja, talvez você precise fazer a mesma coisa, né? De enxergar que, cara, eu não tenho tempo a perder, eu não posso mais enrolar, não tenho que esperar nada, eu não tenho. Eu vejo, você falou do sim, então, eu converso com muita gente, né? Muita gente me procura atualmente para entender dessas mudanças e etc. E o que eu mais ouço, cara, e eu vejo muita gente com esse pensamento, que é assim: quando isso acontecer, então eu serei tal coisa. Por exemplo, quando eu obter um emprego numa multinacional, então eu vou ser feliz. A Se condição você do não si, consegue né, ser cara? feliz agora, se você não consegue ser feliz agora, se não tem nenhum tipo de
de forma de você buscar essa felicidade agora, existe uma chance muito grande que quando você realizar isso, se realizar, você também não vai encontrar. Então, eu acho assim, traz para a prática, sabe? E nesse exercício, por isso que eu gosto tanto de falar de exercício, porque ele te relembra algumas coisas que às vezes a gente esquece. Sim. Por exemplo, você falou o negócio de acordar de manhã. Eu sou um cara que pensa igual a você, assim, não é agradável acordar às 5 da manhã para sair no frio, correr 30 quilômetros. É difícil fazer isso. Mas esse senso de urgência muda um pouco essa perspectiva das coisas. E tem um último exercício que eu queria falar aqui, só para a gente fechar essa história dos exercícios estoicos que são relevantes, é uma outra expressão em latim, que é o premeditatum malorum, que é você basicamente acordar de manhã e falar: eu vou encontrar gente ingrata, gente despreparada, gente má, eu vou encontrar ignorância, eu vou encontrar as sombras do mundo no meu caminho. O premeditatum malorum é você, de maneira premeditada, pensar em todos os males que podem ser prevenidos. Você já tem uma estrutura emocional para lidar com essas coisas com equilíbrio, com mais serenidade. Então, o premeditatum malorum para a montanha, ele é fundamental, que é basicamente você fazer a análise de risco. O que pode acontecer? E fazer isso com a sua vida, velho. Fazer isso com a sua carreira, com o seu dia a dia. O que pode acontecer de ruim? Você vai ver, cara, que esses exercícios, eles te trazem uma paz, porque muitos dos medos que a gente tem são medos ficcionais, eles não existem e a chance deles acontecerem é muito baixa. Perfeito. Mas tem muita gente que se trava. Porque é o que a gente começou nessa live aqui, cara. Existem várias formas de você se autoajudar por você mesmo e pessoas que estão... Você falou, cara, assim, para começar, moçada, eu tô tendo uma aula aqui. Isso aqui tá servindo para mim também. Eu falei com o Diniz, falei, cara, eu vou ficar muito calado, porque é uma coisa que eu quero aprender também a respeito disso. Mas a cada vez que você vai falando, eu falo assim, cara, o que eu já faço ali que eu posso colocar no meu Kanban pessoal diário e falou, isso eu tenho que fazer, isso eu já estou fazendo, isso eu ainda não fiz. Né? Ou está pronto em mim. É muito interessante isso. Ao terminar aqui a nossa live, eu te mando o link com uns recursos que são muito interessantes. Legal. Que são muito práticos, sabe? Por isso que eu gosto dessa linha. Ela é menos teórica e menos filosófica e mais prática. Perfeito, perfeito. E na prática, cara, esses exercícios, a gente faz essas coisas, só que você não faz com a disciplina. Seria mais ou menos assim: eu consigo andar de bicicleta, mas se você não praticar determinados exercícios e repetições, você não vira um mountain biker. Perfeito. Na vida é assim também. Você já faz alguns exercícios filosóficos de maneira intuitiva e Isso é pessoal, né? Não é na palavra motivo para ter ação, não é isso. Motivo para ter ação, lindo, maravilhoso. Mas a palavra motivação, eu acho que ela, para mim, ela é rasa. Eu acredito em disciplina. Então, eu não acredito em, vamos estar motivados. Não, eu acho que assim, vamos estar disciplinados. É mais difícil. E esse é o caminho. Motivação, você pega um vídeo do YouTube, bota um fone bom, de alta qualidade, paga R$1.000 nele, né? Compra a sua melhor roupa de academia e tal, ou a melhor bicicleta mountain bike e tal, qualquer coisa. Cara, os melhores equipamentos para você poder escalar, o melhor kimono para o jiu-jitsu, você pode ter, o dinheiro vai pagar isso. Isso é o motivo para você ter uma ação, que é o comprar. Agora, para você realizar, você vai ter que passar por uma parada chamada disciplina, que dói. Todos os dias ela dói. Perfeito, perfeito. Cara, e nesse ponto, né, da gente ser humano e de ter essas dores que todos nós compartilhamos, existem outras ferramentas de aprimoramento que também eu gosto muito e gostaria de citar aqui, que me ajudaram muito. Uma delas, ela vai para uma linha, aqui talvez comece a caminhar para uma linha religiosa, assim, mas eu não encaro como religião. Eu gosto muito do budismo. E o budismo tem um negócio chamado caminho óctuplo, ou o caminho
de 8 ações, né? E essas 8 ações, cara, esse caminho óctuplo, ele é um ótimo lembrete sobre como é que a sua vida é o resultado do modelo mental que você usa para encarar o mundo. O caminho óctuplo, ele fala o seguinte, ele fala da compreensão correta, fala do pensamento correto, fala da fala correta, fala da ação correta, fala do meio de vida correto, do esforço correto, da atenção correta e da concentração correta. De maneira bem resumida e simplória, mas só para dar um entendimento do que isso significa, ele põe como a sua vida vai ser um resultado de causas e consequências. A primeira, da forma com que você compreende o mundo, é o que ele chama de compreensão correta. A sua compreensão faz com que você formule pensamentos. Esses pensamentos formulam as suas falas têm resultado nas suas ações, as suas ações definem o seu meio de vida, e de observar o que você compreendeu, como você pensou, o que você falou, como você agiu, segundo o budismo, determinam a sua imagem para o mundo. Então, se você é um cara que compreende de maneira enviesada, se você é um cara que pensa negativo, provavelmente sua fala é negativa, suas ações são negativas e o seu meio de vida vai ser negativo. Então, o budismo fala sobre essa disciplina de você observar a si mesmo. Olha para dentro, olha para os seus pensamentos, olha como você reage frente às coisas que o mundo te trouxeram, porque existe uma forma de você lidar com isso de maneira saudável. Então, eu sugiro a todos que se interessam por esse tema, né, buscar sobre o que é o caminho óctuplo. Começa lendo lá no Wikipedia, você vai ver que é um processo bem desenhadinho de causa e consequência e que, no final das contas, molda a sua imagem para o mundo, moldam a forma com que você interage com o mundo. Então, nesse sentido, eu gosto muito do budismo por causa do caminho óctuplo. E, né, ainda nessa linha filosófica, religiosa, tem um monge jesuíta indiano chamado Anthony de Mello, ou Tony de Mello, que ele fala uma coisa muito interessante, que essa eu procuro, essa é espiritual filosófica minha, tá? Mas eu queria compartilhar porque eu acho que é muito legal. Ele fala que existem 3 feitos intelectuais com os quais a gente luta regularmente e que são mais difíceis do que qualquer atividade física no planeta. 3 feitos. O primeiro deles e é nessa ordem, o primeiro deles e mais difícil é retornar amor ao receber ódio. É basicamente você reverter a polaridade das coisas. Ao chegar numa situação caótica, você trazer a calma, trazer a estrutura, trazer uma forma ordenada de lidar com aquilo. Ao encontrar uma pessoa com raiva, ali desbalanceada, esse processo de você não retornar na mesma moeda. Você simplesmente não aceitar essa vibração. Então, e isso está em quase todas as religiões, né? É muito bonito, assim, entregar amor ao receber o ódio. Sim. Isso é um feito intelectual muito difícil, então é uma atividade, um exercício que é muito importante que você pare um tempo e reflita. O segundo deles, e eu acho esse maravilhoso, é incluir os excluídos. Esse é um exercício intelectual muito difícil, principalmente porque a gente é criado em um sistema de castas, de classificação, de segregação. Sociedade, né? A sociedade está toda montada nesse esquema de divisão, né? Então, esse exercício de incluir os excluídos é um exercício também que eu sugiro
porque ele molda muito o teu espírito. Ele molda muito a forma com que você enxerga as coisas. Porque para poder fazer isso, você precisa ter empatia. Você precisa conseguir se colocar no lugar do outro. Então, essa habilidade ela vai ser muito útil para a construção do seu caráter, para a construção da forma com que você enxerga o mundo. Então, eu acho muito legal. E a terceira também é pesada, que é admitir que você está errado. Esse é um feito intelectual que só aquelas grandes mentes conseguem, porque a gente tem esse apego, né, cara? A gente tem que, não sei o que vem na gente, mas vem esse desejo de querer estar sempre certo, né? E admitir que você está errado é um grande passo, principalmente para você se aprimorar, para você evoluir. Então, vou citar de novo esses três, porque são muito bonitos, que é retornar amor ao receber ódio, temos o tempo todo. E acho que isso veio me moldando, porque são coisas profundas, cara, são exercícios muito difíceis. Não tem uma resposta, não existe a resposta. Existe a resposta do Fernando, existe a resposta do Carlos, existe a resposta de cada um. E essa resposta te mostra mais ou menos aonde você está nesse teu caminho de evolução. Esse que a gente comentou, que você falou do S, esse que eu falei que é de alto e baixo. Então, quando você faz esses exercícios que são intelectualmente difíceis, né, que eu faço um paralelo com os problemas que eu resolvia profissionais. Sim. Que problemas de interações complexas, de sistemas complexos, e que você precisava usar modelos mentais saudáveis para poder resolver os problemas. Perfeito. Cara, a vida da gente não tem diferença nenhuma. Você é um sistema complexo interagindo com uma série de sistemas complexos que são as suas interfaces com o mundo. Sim. E essas linhas filosóficas, depois de um tempo na sua vida, você começa com a maturidade a perceber que se você não fizer, você fica travado. Você vai ser aquela pessoa que vai falar: o mundo não me aceita, eu não dou certo, as coisas não acontecem para mim. Mas a lógica correta é de você primeiro se moldar e o mundo vai responder a isso, entendeu? Não fica esperando algo externo. O que eu queria deixar como recado, independente se é sobre sabático, usar um esporte como ferramenta de aprimoramento, sua vida profissional, é esse processo de entenda que a maturidade ela vai te obrigar a fazer essas coisas. Se você não quer ser aquele cara arrependido, aposentado, na frente da televisão, assistindo no domingo os programas da TV aberta, que são de baixíssima qualidade, se você não quer chegar nesse estágio, não tem outro caminho que não seja se aprimorar, se auto-aprimorar. Não só profissionalmente, não só fisicamente, mas espiritualmente, intelectualmente e espiritualmente. Porque essas duas coisas, como diz o budismo, elas são uma causa e consequência. Se você não consegue se aprimorar espiritualmente e intelectualmente, não adianta, a sua vida não vai se aprimorar materialmente. Então, o material ele sempre vai refletir um pouco desse estado que você tem interno. Pode parecer piegas, mas não é, não. Não. Muita gente. E conhecer pessoalmente, como você disse, o Bill Gates e o Steve Jobs. Quer dizer, riqueza material para essas duas pessoas, na história, talvez não tenham reunido tanta riqueza, né? E, cara, são duas pessoas que te mostram o tempo inteiro o Bill Gates nessa linha do intelectual, que é um cara que sempre recomenda livro, tá sempre falando de assunto que é difícil intelectualmente. Foi um dos primeiros caras a ver o problema dessa pandemia. Já estava estudando isso na Fundação Melinda Gates. E que não é médico. O que eu tô falando Ele não é médico. A gente não precisa de ter uma carreira linear, uma profissão linear, para a gente ter visões de estudo e cruzar isso tudo no mundo, né, cara? Ele usa o modelo mental saudável, cara, para resolver os problemas. Então, ele, intelectualmente, é um cara que nunca parou. E poderia, né? Tem todo o dinheiro do mundo. E o Jobs foi um cara que ele,
por essa característica dele, de ter sido um cara muito muito arrogante, muito despreparado, ele teve uma evolução espiritual também gigantesca. Quando eu conheci ele, quando eu entrei na Apple em 2011, ele já não era esse cara. Ele já, dos livros, do passado da Apple. Tem um caso, cara, que ele abriu a porta do restaurante pra gente que estava com a bandeja. Lá, o restaurante da Apple, o É compartilhado, né? Todo mundo? ele é compartilhado por todo mundo, do mais alto executivo até o estagiário. Todo mundo está ali naquele mesmo ambiente. Quando os caras de outras empresas, Jeff Bezos vai lá na Apple, ele come nesse mesmo lugar com o Steve Jobs, igual todo mundo. E o Steve Jobs, cara, ele abre a porta para as pessoas. Quer dizer, é um cara que poderia estar andando com segurança, com gente fazendo tudo para ele, esticando um tapete vermelho onde ele pisava, porque tem muito bem material, mas sabe que, cara, no final das contas, é um tanto de gente, cara. Todo mundo é igual, entendeu? Então, esse modelo de idolatria que a gente ele precisa ser aprofundado. E você só consegue fazer isso se você se desenvolver espiritualmente e intelectualmente. Então, quando a gente chega nessa patamar, fica muito difícil, né, de você não trabalhar esses temas. E eu tenho certeza que tem um tanto de gente aqui que está pensando a mesma coisa. Perfeito, cara. E assim, eu acho que a nossa sociedade, eu tenho um prazer de estar vivendo esse momento. Tomara que não seja só um anseio de viver coisas muito bonitas, eu acho, que é o que a gente fala no mundo corporativo. Vou trazer algumas palavras, mas auto-otimização, que é olhar mais para a gente como capacidade de nos cuidar, de ter disciplina, de entender que corpo e mente tem que andar junto. Palavras bonitas como mindfulness, enfim, você ter a colaboração, seja pela religião, ou seja pela meditação, ou seja por qualquer outra prática que se tenha. E isso vai convertendo cada vez mais o sentido entre ter e ser, que é o que eu te chamei por esse motivo, para a gente poder bater esse papo. Eu tenho, em toda live eu falo isso e vai se tornar repetitivo, mas e tal, o Google e tal, os caras vieram para cá, a gente teve a oportunidade de ver que são referências também, que são os caras que vestem polo. Então, assim, você quer maior minimalismo do que talvez o Jobs fazia? Camisa preta, calça jeans e acabou, né? Então, eu acho que é isso. Diniz, eu acho que a gente bateu um papo, cara, muito bacana. Eu acho que eu posso dizer que é o encontro de quem somos, é a luta. Não vai ser eu que vou falar, não vai ser você. Não estou falando para ler livro, não estou falando para poder seguir nada. Eu estou falando assim, olhem para vocês mesmos, olhem para mim, olhem para o Diniz, olhem para qualquer um. E, por fim, às vezes a gente tem referência dentro de casa. E pratique esportes, não deixe. Mas, assim, às vezes a gente tem referência dentro de casa. Esse é o último recado que eu queria deixar. Livro de autoajuda é legal pra caramba, livros são muito legais, vídeos, YouTube são muito legais. Cara, mas às vezes tem alguém do seu lado ali que pode tentar que você seja referência para ele em alguma coisa. E lembre-se, ele erra. E talvez o mais importante é a gente entender que quando ele reconhecer que ele errou e ele falar com você, pô, eu tô errado. E olha que interessante, né? Você falou, cara, de uma profunda sabedoria, essa coisa do... Ele não é adequado. Porque, por exemplo, pensa nesse cara que tem tudo, que tem uma Ferrari, quando ele chegar lá no tatame e botar um kimono, velho, esse cara é igualzinho o Fernando. E, na verdade, pela experiência, provavelmente ele é muito menor. Ele tem um caminho ainda muito grande para se desenvolver. E por isso que eu falei do esporte, porque o esporte é um nível de nivelamento, cara, que a gente devia ter nas escolas, de manhã, pequeno, igual acontece em alguns países, porque o esporte ele faz um nivelamento humano que é além do material. Então, não adianta você ter a melhor chuteira, a bola Nike, o uniforme todo bacana, se você não sabe driblar. Que o molequinho lá da favela vai te dar um banho. E o esporte é isso. Então, eu gosto muito do esporte também por essa
essa metáfora que ele faz com a vida. Quer dizer, dependendo da situação, você é um mero estudante. Perfeito. E assim, eu vou te dizer mais. A gente teria espaço para outra live aqui, mas talvez os meus grandes irmãos mesmo vieram do tatame, vêm do tatame. E eles têm uma vida muito diferente da minha, no sentido de, não estou falando aqui, gente, financeiro não é nada, eu estou falando estilo, tipo assim, as pessoas não são de tecnologia, é isso que eu estou dizendo, as pessoas não são de tecnologia, mas entrou ali, cara, todo mundo é o mesmo. Tem aí Rafael Batman, um grande irmão meu, Amadou e tal, os caras estão assistindo a live aí, são caras que viajam o mundo com propósito, e isso, para mim, eles são um exemplo para mim, porque talvez eu não tenha tido a coragem, o time para poder viver do jiu-jitsu. E eu falo para eles todos os dias, eu falo, galera, vocês são referência para mim. Cada um tem seu tamanho da dificuldade, isso é óbvio, né? Mas assim, se você tá feliz, velhão, segue a vida, segue em frente e faça o que for melhor. Perfeito. Muita gente, só para fechar nesse ponto, né? A sua vida material, e financeira, o último aprendizado que eu tenho para compartilhar. Ela é um espelho do momento que você está vivendo. Ela não precisa ser isso que te venderam, de que você tem que um dia, no final da sua vida, chegar rico, chegar acumulando um tanto de coisa. Não. É muito mais saudável para a sua felicidade você ter uma adequação de recursos trabalhando na multinacional e amanhã você pode estar sem emprego. Então, como é que você vai se sentir sem emprego morando numa mansão que você tinha quando você estava na multinacional? Como é que você vai manter todo esse luxo que você tinha quando você tinha uma receita maior? Então, eu sempre falo isso para os meus amigos, que a minha vida, ela sempre foi de adequação. Eu nunca fui um cara que esbanjou dinheiro, mas também nunca me faltou. Porque eu tenho plena noção desses exercícios, né, de premeditato maloro, de você perceber que memento mori, que amanhã você pode estar morto, que o seu recurso material, ele é simplesmente uma forma para você definir o seu meio de vida. E que, se você não está satisfeito, provavelmente as suas ações vão ser para trabalhar esse aspecto. No meu caso, o que eu fiz foram ajustes. Ajustei minha vida quando eu mudei de Belo Horizonte para São Paulo. Ajustei minha vida quando eu voltei de São Paulo para cá, para poder viajar tanto. Hoje eu tento viajar 8 meses e ficar 4 aqui no país. Para poder viajar 8 meses, eu tive que adequar minha vida. Imagina se eu tivesse, cara, 5 casas para tomar conta, carro para ficar tomando conta, se eu viajo 8 meses. Entendeu? Eu ia ser inviável. Então, Perfeito, você cara. precisa fazer adequação. Essa simplicidade vem da adequação, do exercício. Perfeito. O seu gasto ao estilo de vida. E, cara, foi isso que me permitiu tirar meu sabático. Porque a vida inteira eu tive essa noção de que, cara, beleza, que hoje eu estou na Microsoft, o meu salário é melhor do que todos os meus amigos, todo mundo que eu conheço, era até melhor que o do meu pai. Mas eu sabia, cara, que, cara, amanhã eu posso não estar mais ali. Então eu sempre tive uma mentalidade de que esse recurso era finito e que eu precisava ser muito bem adequado a ele. Perfeito. Nunca deslumbrei, entendeu? Na verdade é assim, né? O que a gente está dizendo, né, Diniz? Não existe fórmula mágica, não existe fazer amanhã. A gente precisa de dinheiro, a gente precisa de emprego. Eu sou muito grato pelo meu emprego. Eu amo onde eu trabalho, eu amo as pessoas que eu trabalho. Faço com a maior dedicação do mundo. Eu não estou dizendo aqui amanhã eu vou largar. Não. O que a gente está falando aqui são propósitos. O que a gente está falando é assim, qual é o propósito para a nossa vida? Qual é o propósito que eu consigo abrir mão ou, de certa forma, enxergar o norte que eu quero? Ser rico e ser feliz são coisas que se convergem? Pode ser, mas às vezes pode se tornar um pouco mais difícil porque o dia só tem 24 horas. Então, eu acho que essa é a única coisa que a tecnologia não vai mudar e que só tem uma coisa para quem acredita, para quem não acredita, eu acredito. Para quem acredita que é um ser ou para quem acredita que é uma energia que é chamado Deus. Isso daí, cara, não vai mudar, os 24 horas não vão mudar, a natureza não vai mudar, né, velho? Então a gente tem que tentar encontrar nosso propósito, quem somos de alguma forma.
Michão, muito obrigado pelo seu tempo. Eu encarei aqui como um bate-papo mesmo, cara, muito bom. Assim, nós ficamos quase 2 horas aqui. Vou ter o maior prazer de colocar isso no podcast lá para todo mundo escutar. E eu espero escutar daqui a uns anos e saber se o que eu consegui colocar em prática dessa aula que eu tive aqui hoje. Muito bom. Eu também só tenho te agradecer, foi uma honra para mim ter participado. Eu quero pedir desculpa se eu me delonguei ou se eu fui falho na explicação das coisas que eu trouxe, mas a tentativa foi sincera. Eu queria agradecer a iniciativa, te parabenizar por ela e que todo mundo que estivesse nessa live, se tiver curiosidade, quiser bater um papo, eu estou disponível e eu só tenho que te agradecer, meu amigo. Foi uma honra. Atrás, nem sempre as histórias são de grandes riquezas. Talvez elas são histórias comuns e que a gente precisa de passar e levar à frente. Porque, na verdade, a gente consegue ser inspiração para alguém, mas, na maioria das vezes, a gente